A quinta-feira foi de movimentos nas ruas em todo o estado. Em Rio Verde, na região sudoeste, os manifestantes caminharam da Igreja Matriz até a rodoviária para protestar contra a corrupção e as obras inacabadas do município. Estima-se que 5.000 pessoas tenham participado. Não há registros de violência durante o ato. Em Tubiara, região sul, as pessoas foram às ruas com cartazes reivindicando saúde e educação pública de qualidade. O protesto foi à noite e durante alguns minutos os manifestantes bloquearam as ruas. Na região do entorno de Brasília, a BR-070 foi fechada nas duas pistas. Os moradores protestaram contra a PEC 37 e os gastos elevados com a Copa do Mundo. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Outras 8 cidades do interior também tiveram manifestação, entre elas Mineiros, Porangatu, Niquelândia e Catalão. E a manifestação de ontem atraiu uma multidão de gente no centro de Goiânia. A movimentação começou às 4 horas da tarde. A população fez caminhada reivindicando mais saúde, educação e pedindo um basta à corrupção. Bandeiras do Brasil, rostos pintados, cartazes. O helicóptero no céu observava o mar branco que se formou nas ruas da capital. Aqui, toda a família veio exercer o direito de cidadania. Eu acho que nós temos que mostrar para os nossos filhos os verdadeiros valores sociais, que precisamos lutar aí para que a nossa sociedade melhore. Uns cantavam, outros sorriam, alguns até faziam piada com fatos reais. Mas uma coisa unia os 40.000 que foram às ruas: a vontade de justiça. O povo está cansado de tanta corrupção, de tanta desigualdade, de tanta fome, miséria. A voz do povo é a voz que vai mudar esse Brasil, só dessa forma. Isso aqui já estava passando da hora de acontecer. Então, realmente a gente tem uma revolução, uma mudança forte. Isso aqui vai acontecer todo dia. A Polícia Militar montou um cordão de isolamento em toda a praça cívica. Alguns distribuíam rosas brancas em apoio à paz. Seja uma manifestação que traga paz, e mais melhorias para Goiânia. O que se vê nas mensagens é um descontentamento geral, tanto com o governo do estado, quanto com o governo federal e vários parlamentares. O povo acordou e foi para o meio da rua. No movimento apartidário e pacífico, lutam por um país melhor. Os cartazes formaram um imenso tapete no chão. O coreto da Goiás serviu de camarote. O artista principal, a geração Y, que marcou o território e deu o recado: ou para a corrupção, ou paramos o Brasil. E a gente trouxe hoje para o estúdio o cientista social Pedro Célio Borges para analisar esse movimento histórico que há uma semana toma conta do país. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. E esse movimento todo, hein? Será que o gigante finalmente acordou? Pois é. Esse é o Brasil nosso. Esse é o Brasil real, que tem voz também, E, de certa maneira, mostra insatisfações, mostra que existem situações que já poderiam estar melhores em nosso país, algumas já deveriam ser resolvidas, outras são situações de um passado já muito distante e que nem deveriam acontecer mais. São formas de destratar a dignidade da pessoa, do cidadão, daquele indivíduo que tem direitos, que quer criar uma família com dignidade, quer boa escola, quer proteção do Estado, quer direito ao lazer, ao trabalho, quer viver bem.
Ou seja, viemos ao mundo para isso, para viver bem. E esse país oferece muitas condições para isso. Por que isso não acontece? Quer dizer, esses movimentos no Brasil, já vem de um mês, estão mostrando de maneira muito politizada, muito bem informada, né, que se as instituições políticas convencionais, se os canais costumeiros não garantem caminhos para aqueles objetivos básicos da população, a população vai modificar essas instituições, modificar o padrão de uso da autoridade, modificar a forma de governo, estabelecer ou modificar também a cultura política nesse país. Então é de uma maneira assim muito benéfica, né? É com esse sinal que eu enxergo essas manifestações. Nas décadas de 60, 70, 80, o movimento era contra a ditadura militar. Em 90 tivemos o Fora Collor. Mas esse movimento parece que não tem uma pauta definida. Como o senhor enxerga isso? Bom, esse movimento tem uma pauta, eu acho que definida, muito bem extensa, e às vezes ela parece até mesmo sintetizada. O que está acontecendo talvez é que nós, os observadores, analistas, que também somos participantes desse mesmo sentimento de indignação, nós não estamos acostumados, nós desaprendemos. As autoridades principalmente desaprenderam a lidar com aquilo que a população deseja, quer, e inclusive com os modos da população se manifestar. Eu acho que se há algum problema aí, não é do povo que não sabe fazer manifestação ou não sabe definir uma pauta de reivindicações. A pauta está lá. Eu até li num desses cartazes que passou e agora eu não tinha visto, né, que as reivindicações são muitas e não cabem naquele cartaz. São várias. São várias. Os nossos métodos, os nossos costumes é que não estão acontecendo. Eu vi de tudo ali. Ali tinha, que eu consegui registrar, pelo menos umas 30 reivindicações diferentes. Da PEC 37, a contra o governo do Estado, a contra o governo do país, o governo engraçado, veja bem, são segmentos sociais muito diferentes uns dos outros. São várias formas de convivência e de sentir a regulação das autoridades governamentais nas nossas vidas. São várias formas. Os estudantes, até por uma condição de vida social, né, de vida pessoal, nessa fase de juventude, tem uma facilidade de mobilizar com mais rapidez, com mais agilidade. O que os estudantes fizeram foi antecipar a manifestação e a expressão de sentimentos de praticamente toda a sociedade, de vários segmentos. Os estudantes se anteciparam e hoje nós vemos que o movimento não é mais apenas estudantil. Ali estão tópicos que são de algumas profissões apenas. Ali estão tópicos de algumas, que traduzem necessidades, né, de algumas situações do ponto de vista, inclusive, político, ideológico, do ponto de vista moral, do ponto de vista da indignação. Há uma variedade. O Brasil é isso, é uma diversidade. É uma variedade. Então, quando vimos muitas reivindicações, se nós ficarmos um pouquinho mais atentos, né, exercitarmos melhor a nossa capacidade de compreensão, nós veremos que muitos desses tópicos podem ser reunidos em alguns blocos. Será que em alguns assuntos? Uma reforma política eleitoral, por exemplo, guarda muitas dessas reivindicações? É uma maneira. A reforma política talvez seja um caminho dessa síntese. Né? Porque, veja bem, se denuncia o quê? A corrupção. Se denuncia o quê? Se denuncia o modo com que o executivo costuma impor ao legislativo os seus projetos. Se denuncia o fato de que no legislativo os nossos representantes, que são específicos, né, eles mudam de partido, eles mudam de opinião, eles votam matérias importantes sem procurar movimentar a opinião pública rotineira, cotidiana. Né? Então, a reforma política pode ser um canal, um momento, né, em que algumas coisas dessas sejam corrigidas. Ou que pelo menos a população perceba que os nossos representantes têm interesse em corrigir algumas coisas dessas. Porque se denuncia no conjunto que os representantes não querem corrigir. Não querem corrigir. Que eles estão se beneficiando com essas situações moralmente condenáveis, né, e que são inclusive irregulares perante a lei. Ok. Lucélio, a gente vai dar um tempinho aqui rapidinho. Vamos continuar mostrando como foi ontem
a manifestação aqui em Goiânia. E hoje de manhã o trabalho foi grande para limpar as ruas, viu? O que restou do protesto de ontem de maneira visível foram os cartazes no chão, mas no imaginário ficou a ideia. Acho que foi gasto muito dinheiro na Copa, muito dinheiro com coisas que estão faltando hoje no Brasil, como educação, como saúde, segurança pública, eu acho válido. O convite para o protesto de ontem ainda continua no Pilar do Coreto, em frente à Praça Cívica, aqui na Avenida Goiás. Muito lixo sobrou por todos os lugares. No início ali da via, garis da Comurg fazem a limpeza do local. Mas ficou menos sujo que em dia de eleição, né? Mesma coisa, é difícil, né? Quase igual mesmo. Os manifestantes não pouparam nem o Tribunal Regional Eleitoral. O cartaz está na fachada do prédio até agora. A estudante pensa que a mudança tem que ser feita nas urnas. Não resolve fazer todo esse movimento se na eleição, que é onde as pessoas realmente têm que botar em prática aquilo que está fazendo agora, continuar da mesma forma. Perto da Assembleia Legislativa, onde meia dúzia de baderneiros tentou tumultuar o protesto, uma agência bancária foi depredada e o muro desta obra caiu quando um vândalo que jogou um rojão tentou fugir da polícia. Ele se apoiou nas placas que cederam. Você confere como foi a manifestação no centro da cidade durante a noite. O protesto foi bem pacífico. No fim da tarde, o centro de Goiânia ficou lotado de pessoas que chegavam a todo momento para a manifestação. O comércio local fechou as portas mais cedo. Os manifestantes saíram da Praça dos Bandeirantes rumo à Praça Cívica. A Avenida Goiás, uma das principais da capital, ficou tomada por manifestantes que clamavam por mudança. A UNE foi a porta-voz da manifestação, orientando a todo momento para que o protesto continuasse pacífico. A gente está querendo melhoria na educação, saúde, transporte público, vem pra rua e vamos reivindicar. Um pequeno grupo de manifestantes tentaram invadir o Palácio das Esmeraldas. A polícia não reagiu às provocações. O grupo foi contido por outros manifestantes que pediram paz. Estamos em paz aqui, a PM está em paz, nós estamos em paz, mas depois de meia dúzia está a confusão que está causando aqui, um transtorno. A maioria dos manifestantes eram estudantes, mas a gente encontrou no meio da multidão o seu Ailton, que fez parte do movimento estudantil na época da ditadura e hoje veio reescrever novamente a história do Brasil. Nós enfrentamos a ditadura na baioneta e chega, o brasileiro não é apático como estava parecendo. E de repente o povo saiu para a rua e acordou e eu estou orgulhoso do meu povo. Um sentimento compartilhado por todos que estavam no protesto. Eu vim para mudar nosso país, acabar com essa corrupção, melhorar a saúde e a educação e é isso que o povo cidadão brasileiro merece. A manifestação ela começou por causa do valor do transporte coletivo. Mas ele passou. Agora é pela saúde, pela educação, pela roubalheira, pelos escândalos, pela ineficiência dos nossos governantes. É preciso haver mudança. O povo está cansado e quer moralização. O governador Marconi Perillo se pronunciou sobre a manifestação por meio de uma nota. O governador afirmou que a manifestação foi um exemplo de maturidade cívica ao promover a democracia e a paz. Disse ainda que ver o povo nas ruas deu orgulho ao Estado, que vive um ambiente democrático e de respeito aos direitos de expressão. Marconi Perillo ainda elogiou o trabalho da Polícia Militar, que distribuiu rosas brancas aos manifestantes. E voltamos aqui com o Pedro Célio. Pedro, a Primavera Árabe que tem acontecido nos países do Oriente Médio, também influencia nessa questão aqui no Brasil ou não? Não exatamente a Primavera Árabe. Eu quero crer que a base social que estimulou ou tem estimulado essas manifestações é interna, é brasileira, né? É brasileira. Isso está na relação direta de nós, cidadãos, né, da população brasileira com os seus governantes. Me parece que nessa dificuldade de uma síntese, como estávamos discutindo no outro bloco, né? Nessa dificuldade de uma síntese, uma boa pista é essa, né? Essa relação da sociedade brasileira com os seus governantes está uma relação estragada. Precisa ser melhorada. Alguns diagnósticos estão naqueles cartazes e naquelas palavras de ordem ali da manifestação. Uma impressão que se tem, não sei se é só uma impressão, mas nós temos dois modelos no Brasil.
um que governa, um que já governou, um representado pelo PSDB, junto com o DEM, PS, mais outros partidos da base. E outro pelo PT, junto com o PMDB e alguns outros. Será que os dois modelos não estão agradando? Olha, na verdade, então, está mais do que provado que nós temos no Brasil muito mais do que dois modelos. Esses dois modelos são recentes, talvez mais conhecidos, ou talvez mais bem estruturados dentro das regras da atual política. É o que a gente chama, né, nos estudos políticos, de hegemonia. São dois blocos hegemônicos que comandam a vida política brasileira, e esses dois blocos, os dois, né, estão sentindo agora esses sintomas, né, de terem rompido a capacidade de comunicação e de diálogo com a vida brasileira. No caso do PSDB é mais antigo, no caso esse outro, o bloco que atualmente está no poder federal e em algumas cidades importantes, como em Goiânia, por exemplo, né? É importante a gente ver isso também, que mesmo esse grupo político, né, ele foi eleito junto com essas manifestações, ligado a essas manifestações. O nascimento do núcleo de comando desse bloco, que está no PT, né, tem muita matriz, muita raiz nesse tipo de comportamento que nós estamos assistindo. Porém, o que aconteceu depois que esse pessoal chega ao poder? Né? Nós vimos a repetição dos mesmos escândalos que eles diziam que iam combater, né? Que é a corrupção, o caso do mensalão. Né? Um certo ar de arrogância e de prepotência dos governantes, inclusive desse bloco aí, quando se negam em assuntos grandes, em assuntos também de menos alcance, né? Se negam a dialogar com a população. Eu dou um exemplo claro aqui em Goiânia. Qual foi o procedimento do governo petista, por exemplo, na modificação do plano diretor da cidade? Foi simplesmente não dialogar com a população. Colocou lá, passou o rodo, os vereadores da Câmara Municipal sequer debateram uma vírgula da proposta que veio do Executivo, por ordem do Executivo, né? Pelo fato de que o Executivo retira a autonomia do Legislativo para fazer isso. Os vereadores pressionados, né? Houve ali denúncias de favorecimento de grandes empresas, até, inclusive empresas que participaram da doação financeira de campanha para o atual prefeito, a campanha. E nada disso foi respondido, foi debatido, pelo menos em público, né? Nada. Essa é uma atitude de arrogância. É a atitude de quem vira as costas. Então, que fique como um alerta também para esse pessoal. O povo não tem dono, está mostrado aí. Olhando por uma ótica mais global. Um movimento como esse, da forma que está, não pode ser também um momento perigoso, não. Olhando por fatos históricos, por exemplo, a Revolução Francesa, o ideal iluminista era muito bom, mas foi desaguar na ditadura napoleônica. No início do século passado também, na Alemanha, em todo o movimento lá, foi desaguar em Hitler. Num momento como esse, não é perigoso a quebra das instituições, a própria população endossar algo autoritário? Pois é, nós temos vários exemplos. Agora, eu gosto de trabalhar com exemplos mais próximos da nossa vida, né? Eu vou pegar um exemplo latino-americano que é paradigmático, que é o caso chileno, no golpe do Pinochet, início dos anos 70. Quando derrubou a Allende. A população também, houve a formação de uma opinião pública que favoreceu o golpe. E mais recente ainda, o caso brasileiro em 1964. Né? Houve uma formação de opinião pública, houve centenas de milhares de manifestantes na rua, né, que se manifestaram contra um governo de conteúdo popular, progressista, né, e apoiaram um golpe conservador, reacionário, né, que quebrou as instituições à época. Então, o risco há, mas isso é da política. Né? Isso é da política. Como diminuir esse risco é o que está colocado hoje para as lideranças populares, para os partidos políticos, para os governantes e para nós, vocês da imprensa principalmente, para evitar que isso aconteça. Uma questão que se coloca é a seguinte, e está ligada àquele tema anterior, né? Qual será o momento ou o elemento de medida do resultado dessas manifestações? Ou seja, onde isso vai dar? O que será negociado? Como será negociado? Através de que canais? No diálogo com quais lideranças? Então, isso tem que ser observado com mais carinho, com mais responsabilidade, né? Para que isso não fique solto, não fique ao léu. Porque os exemplos recentes não são nada promissores. Nosso papo tá bom e vai continuar, só que agora eu vou mostrar mais um VT, que foi a questão do tumulto, né? A manifestação foi em grande parte pacífica, mas houve tumulto
na porta da Assembleia Legislativa. Os manifestantes tentaram invadir o prédio, mas foram contidos pela tropa de choque da PM. Um policial ficou ferido. O clima foi de terror em frente à Assembleia Legislativa. Manifestantes queriam invadir o local e começaram a jogar pedras e bombas caseiras na polícia militar. A PM se manteve firme, sem reagir, mas os manifestantes continuaram agredindo a polícia, que acabou respondendo com bombas de efeito moral. A cavalaria e a tropa de choque da PM vieram reforçar o efetivo, que já não estava conseguindo conter o protesto. Um policial ficou ferido. A tropa reagiu para não entrar, bloqueou a entrada e um tenente-coronel nosso está no hospital dando ponto no rosto porque jogaram uma bomba nele. Manifestantes continuaram reagindo. Até que finalmente um grupo pediu paz. Pedro Célio, eu estava lá, vi que o manifesto foi realmente pacífico e se isso aconteceu, foram infiltrados ou alguma parcela, como que a gente pode observar uma coisa como essa? Olha, é realmente um movimento de uma composição muito heterogênea, né? Ali tinha manifestante para todos os gostos. Agora, predominou a intenção de manifestar contra alguns motivos de insatisfação real da vida nacional hoje. E manifestar de maneira tranquila, com preocupações de organização tática e estratégica ali nos movimentos de rua, né, que prevaleceram. Ficou demarcado, por exemplo, que no meio daquela multidão imensa, e eu vi o noticiário em várias capitais, houve uma semelhança nesse caso aí, né? Ali no meio estavam pessoas com finalidades que não eram as da manifestação que foi convocada. Tranquilamente que estavam. Houve tentativas de produzir artificialmente o tumulto. E aí eu acho que a gente tem que reconhecer e elogiar a postura e o comportamento da força pública. Da polícia militar. Eu achei que a polícia militar agiu muito bem. Foi muito bem organizada, muito disciplinada. Eu temia que, de uma maneira a evitar esse tipo de confronto. Temia que pudesse acontecer alguma coisa. E também o grosso da manifestação. As lideranças principais que a gente via, que em alguns blocos aparecia, né? E a intenção da maioria das pessoas ali, de não entrar na onda da bagunça. Não deixou acontecer bagunça. Algo muito interessante, você viu as pessoas se sentando no chão. Claro. Na Argentina, em alguns movimentos, quando os vândalos começam a quebrar, a bater, eles se sentavam que vai identificar né, aqueles que queriam transgredir de maneira irresponsável o próprio movimento de transgressão da ordem, ou seja, de protesto político, queria sair do âmbito da política, ou melhor, levar o âmbito da política para o âmbito do imponderável, né, o âmbito perigoso. Então, na verdade, prevaleceu uma intenção política de contestar as instituições no modo como elas estão funcionando. E isso é muito importante. Observe bem a simbologia dessas manifestações, né? Na simbologia dessas manifestações. Não havia, ou melhor, prevaleceu ali o movimento rosas, roupa branca, na maioria dos aspectos, o fato das pessoas demonstrarem que estavam ali com as famílias, com esposa, com filho pequeno, né? Pessoas idosas. Então isso vai mostrando que o caráter político era uma necessidade mesmo de mostrar que por algum motivo não estão gostando da situação. E o Ministério Público se reuniu com representantes da Metrobus hoje de manhã para discutir melhorias nos terminais do eixo Anhanguera. O sucateamento do transporte coletivo é alvo de um inquérito civil público. O promotor Murilo de Moraes, da área da Defesa do Consumidor, fez uma inspeção em vários terminais da região metropolitana e agora se reúne com a presidência da Metrobus para discutir melhorias no transporte coletivo. Eu fiz 3 incursões pessoais, segunda, quarta e sexta no sistema, e a parte mais caótica em termos de terminais e de estações são exatamente as estações e terminais do eixo Anhanguera. Ônibus muito lotados, os terminais em situação caótica, né, falta de banheiro. Nós estamos recentemente na Metrobus e o presidente que assumiu agora tem 50 dias que ele está lá. Em 20 dias que ele estava lá, ele já determinou para que houvesse
a reforma de todos os terminais. Na ocasião, o promotor falou ainda sobre a suspensão do programa Ganha Tempo, anunciada pelo prefeito Paulo Garcia. O Ganha Tempo, ele não pode voltar atrás. A Constituição brasileira não permite norma de retrocesso social. E hoje à tarde, o promotor de justiça vai discutir melhorias no transporte coletivo com a secretária municipal de trânsito, Patrícia Veras. Também está agendada uma reunião com o PROCON para reavaliar a planilha de custos das empresas que operam o transporte e também para discutir como vai ser subsidiada a tarifa, que permanece em R$ 2,70. Aqui conosco, continua a conversar o cientista social Pedro Célio. Pedro, essa questão, voltando à questão do manifesto não passivo, daquela questão da balbúrdia, da barbarização, é um problema a ser pensado, porque quando acontecem coisas desse tipo, movimentos plantados lá dentro para trazer essa desordem, facilmente tem a questão do delírio coletivo. Se pessoas serem influenciadas e a coisa ficar descontrolada. Claro que é possível de acontecer, mas eu coloco de outra maneira. Ontem não aconteceu. Não. Houve várias tentativas, aconteceram em vários pontos da mesma manifestação, do lado de cá, de lá, no meio, em frente ao Palácio, em frente à Assembleia Legislativa, de tentativa de alguns de deturpar a finalidade política. E a grande maioria não foi. O chamado delírio coletivo não aconteceu, né? Então, veja bem que prevaleceu a intenção política de dizer o seguinte, olha, não é que sejamos contra as instituições, nós somos contra o modo como elas estão fazendo. É do modo como elas estão aprovando as coisas que interferem no destino de cada pessoa, de cada família, né? E da vida inteira de uma nação. É um sistema que está mostrando que tem muitas lacunas, muitas falhas. E a população é a primeira a sentir. E ela está denunciando isso. Então não é contra as instituições, é contra essa cultura e esse hábito, esse costume que já está corroído, desgastado e desmoralizado de como as instituições estão funcionando. Eu acho que isso tem que ficar um pouco claro. E as manifestações têm conseguido. Obviamente com alguns problemas, mas têm conseguido. Quando a gente fala de internet, a gente fala muito, parece uma coisa que está chegando ainda, mas chegou, né? A manifestação, não só aqui no Brasil, mas a questão da Primavera Árabe também começou assim. O Facebook, vamos botar a rede social predominante aí. As pessoas realmente estão se mobilizando e de maneira fortíssima pela internet. Claro, através da internet, utilizando os recursos da internet, se valendo dos meios de comunicação que hoje estão mais velozes, permitem, né, uma tecnologia que permite a comunicação mais veloz, os diálogos, as denúncias, as interações, né, a transmissão de vontades, as convocações. Então, eu estou falando tudo isso, estendendo um pouco, porque eu não gosto muito quando eu vejo uma determinada análise, que eu acho extremamente equivocada, de dizer que isso está acontecendo por conta da internet, que é a internet que fez. Isso é um instrumento, a internet é um meio de comunicação. Antigamente as pessoas chamavam os outros batendo tambor. É a mesma coisa. É a mesma coisa do panfleto, bota o panfleto, ou distribui o panfleto. Quando o avião cair, a gente culpar o Santos Dumont por ter dele, né? Culpar Newton por ter descoberto a gravidade. O sofá da sala vai jogar o sofá fora. Então, quer dizer, é um instrumento. Agora, quem se manifesta e coloca conteúdo, sentido, significado político na manifestação, são as pessoas, os indivíduos, os grupos sociais, é a população que está se manifestando. Ela está se manifestando através da internet. Ela se organiza melhor e com mais rapidez e com mais eficiência, de uma maneira nova, inclusive, que surpreende a muitos de nós, né? Através dos meios de comunicação de nossa época. A internet, as redes virtuais, né? E talvez seja até por conta disso que fique mais difícil, como a gente teve no Fora Collor, aparecendo lideranças como Lindbergh, Faria, tudo. Pela internet agora parece que fica mais difícil o aparecimento dessas lideranças, parece que é mais horizontal. Esse é um fenômeno novo, né? Vamos dizer assim, como é uma forma, exatamente, um instrumento, um meio, um formato novo, né? A gente ainda não tem os parâmetros todos para dizer assim dos meios organizacionais, dos meios de definição da simbologia que trata isso, né? E dos perfis nos quais esses perfis são personalizados. Então é típico dessa época e está aí para a gente também, né? Participar e entender, né? Ao mesmo tempo. Um filme a gente viu as máscaras lá, que eles costumam usar, aquela máscara branca com o bigode, é de um filme de 2005, que é o V de Vingança, que a minha geração, nós assistimos, eu estava no 3º ano na época, e aquele filme
ficou martelando na cabeça na memória, da gente, ficou. E hoje as máscaras ali. Será que o pensamento daquele filme de 8 anos atrás está influenciando até hoje aí? Não, eu não sei, não é o pensamento desse filme, né? A máscara é um formato. E outras máscaras apareceram também. Não sei se você percebeu lá, outras máscaras também, claro, do Mr. M e outras máscaras, né? Agora, para mim, pode ter influenciado? Pode, influenciado alguns. Agora, as coisas que estão, de alguma maneira, dando algum eixo, ainda que difuso, ou alguns eixos, né, ainda que difusos a essas manifestações, né, são os motivos que fazem com que tenhamos insatisfação e descontentamento com o funcionamento de algumas coisas essenciais para a nossa vida. Né? O transporte coletivo nas grandes cidades, né? O respeito à autonomia de algumas instituições, como, por exemplo, a bandeira contrária à PEC 37. Ora, por que o Ministério Público vai deixar agora de trabalhar e fiscalizar para aquilo que ele foi criado? Ora, por que motivo isso? Por que ser contra isso? Né? A população está arguindo, está questionando, e está se colocando de um lado. Deixa as instituições funcionarem bem. Não somos contra elas, queremos que elas funcionem e bem. É uma instituição de controle dos políticos, então que funcionem bem. Agora os políticos não querem, é um absurdo isso, né? Agora algo interessante também é a maneira com que eles estão se pronunciando, os governantes no caso. A presidenta Dilma não veio à rede nacional se pronunciar, ela deu durante um ato do governo, ela se pronunciou. Aqui em Goiás, o governador se pronunciou por meio de nota. Em Minas, o Aécio parabenizou as manifestações, mas elas estão proibidas em Belo Horizonte. A forma com que eles estão respondendo, essa forma é correta? Olha, eu acho que prudência, caldo de galinha, não faz mal a ninguém, e os governantes sabem que eles são alvos diretos deste sentimento enorme, grandioso que está se formando no país e está ganhando aos poucos algum formato. Eles sabem disso, né? Então, o presidente, o governador, o prefeito de muitas cidades, eles são, vamos dizer assim, o rosto, né? A voz da responsabilidade pela situação que causa descontentamento popular. Eles sabem disso, né? E, por outro lado, tem um aspecto que nós não debatemos aqui, eu gostaria de registrar, se possível, né? O caso aqui de Goiânia e de muitas cidades brasileiras. Por que tentaram aumentar tanto as passagens de ônibus, se agora eles mesmos estão admitindo que elas podem ser mais baratas? Você não entende? É aquele vai que cola. Mas então, vai que cola. Faz a malandragem, desculpa a palavra, né? Malandragem. Né? Ou uma intenção de fraudar a boa-fé, ou de saber que as pessoas não têm o domínio técnico para ver aquelas planilhas e toda aquela... Agora, por que se é possível colocar 2,70, por que vai colocar 3? Pedro Célio, muito bom, foi muito bom o nosso bate-papo aqui hoje, e que a população realmente proteste e que a nossa democracia amadureça cada vez mais. Eu agradeço muito o convite. Estamos aí também tentando entender, né? A gente também é pego de surpresa. Para a maior parte das coisas que você mencionou, a gente não tem resposta. Nós estamos tentando pensar junto e acompanhar, né, esse movimento aí no Brasil. Obrigado. Muito obrigado.